Olá, pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. 12 de janeiro de 2024, vamos aos principais assuntos do dia. Antes eu quero complementar um assunto de ontem em relação ao Fernando. A contratação que sacudiu o futebol goiano. Futebol goiano não, sacudiu o futebol brasileiro. Essa contratação que chama a atenção de todo mundo, que colocou o Vila Nova em evidência. Hoje, matérias e mais matérias tentando explicar, né, por que o Fernando recusou uma proposta 8 vezes maior do Internacional para acertar com o Vila Nova. E nós já até explicamos, né, família, porque ele quer ficar em Goiânia, e por ser o Vila Nova. E também por ser o Vila Nova que passa hoje essa credibilidade com esses dirigentes. Eu quero falar justamente por isso, porque eu coloquei um valor de salário aqui, e Hugo Jorge Bravo, presidente do Vila Nova, figura que eu respeito e muito, retrucou na rede social, disse que não era aquele valor. E se ele está falando que não é aquele valor, então porque não é. Mas eu digo uma coisa, eu acordo todos os dias às 5h30 da manhã, há pouco tempo aí estou fazendo a minha caminhada, estou voltando a praticar exercício, 7h30 da manhã eu já estou trabalhando aqui na PUC TV, tenho também minhas outras atividades, e eu não ia sair de casa e falar assim, nossa, eu vou agora inventar o salário do Fernando. Não. Eu conheço o Hugo Jorge Bravo desde que ele era torcedor, que ia lá, conversava comigo lá na guarita, que era improvisada de sala de imprensa. Ele também me conhece há muito tempo, o torcedor me conhece, o ouvinte e tal. Eu não sou doido, né, gente? Vou inventar agora, vou tirar da minha cabeça um valor e vou colocar. Não, alguém me contou. Então foi alguém que eu acho que tem uma credibilidade. Então, por isso que eu coloquei aqueles valores. E aí, eu até reconheço aqui, ó, um ponto que eu poderia ter ajustado essa notícia. Poderia ter dito, ó, ele vai ganhar pouco mais de 100 mil reais. Pronto, estava resolvido o negócio. Porque na hora, aquela era a base. 100 mil no Campeonato Goiano e 120 mil no Brasileiro. Era a base do acerto. Mas na hora de ir para o papel, na hora de ir para o contrato, na hora de passar no RH, como disse o Hugo Jorge Bravo, aí são os ajustes que são feitos. Pode ter chegado lá, ó, gente, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o mesmo valor o ano inteiro, vai ser tanto, cento e pouquinho. O certo é o seguinte, é que o Fernando está vindo por uma proposta muito menor do que a do Internacional. No Internacional, ele ia ganhar aproximadamente 8 vezes mais do que ele vai ganhar no Vila. E por que ele aceitou isso? Porque, principalmente, por causa do Hugo Jorge Bravo, do Bittar, de toda a diretoria, do Romário Policarpo, do Vinícius Siqueira, de toda essa diretoria comandada pelo Hugo Jorge Bravo, passa essa credibilidade. Porque se não passasse, ele poderia se colocar à disposição para acertar com o Goiás ou com o Atlético, que poderia oferecer muito mais. Então, aí está a diferença. E o Hugo Jorge Bravo, fique à vontade, quando tiver que contestar alguma coisa, pode contestar. Pode contestar. Mas fiquem sabendo, né, que eu não sou doido. Eu dei uma informação diante de uma posição que eu tinha e que ela acabou não se confirmando lá no acerto final. Mas a base do acerto era essa. E mais uma vez está de parabéns o Vila Nova pela contratação do Fernando, tá certo? E o Vila está se preparando muito bem para essa temporada. Contratação do Fernandão, do Fernando, manutenção do Ralf, contratação do Conceição, zagueiro Anderson Conceição, bom jogador, contratação do Apodi, renovação do Denis. Ó, o Vila Nova tá no caminho certo. Ó, vou falar de outros assuntos aqui, né? Vamos primeiro em relação aos goianos, para completar, né? Depois do Vila, falar do Atlético e do Goiás. O Atlético apresentou o Romão, lateral esquerdo, apresentou o Emerson Júnior, goleiro, apresentou o Adriano Martins, zagueiro. O Adriano Martins vem lá do Novo Horizontino, experiente, mas é de Série B.
Romão também é de Série B, então são jogadores que vão buscar projeção na Série A. Romão tem uma vantagem aqui, ó, ele foi formado em todas as categorias de base na equipe do Corinthians, então ele tem formação. E o goleiro Emerson Júnior para ser reserva, ou disputar para ser reserva, né, do Ronaldo goleiro. O Goiás apresentou o Ivan Torres. Ó, para mim a contratação mais promissora do Goiás agora. As contratações do Goiás não chamam a atenção. São contratações normais até agora. Mas a do Ivan Torres chama a atenção porque é um jogador que atuou por muitos anos, 6 temporadas em uma, 8 em outra, nos 2 maiores times do Paraguai, no Cerro Porteño e no Olímpia. Então, um jogador para ter tantas renovações de contrato nessas 2 equipes não deve ser bobo. Então, e nós vimos ele fazendo gol no Flamengo, atuando como meia. E eu acho que ele vai jogar como meia no Goiás, porque lateral esquerdo tem o Sander. Então, acho que eles não iriam trazer o Ivan para jogar, para disputar a posição na lateral esquerda com o Sander, que para mim tem que ser titular. Então, ele tem que disputar a posição para ser um meia ou um atacante avançado pelo lado esquerdo. Vamos ver o que o Zé Ricardo vai aprontar em relação a isso. Falando agora da apresentação do Dorival Júnior, gente, eu gostei bastante da apresentação do Dorival. Me traz uma esperança. É lógico, tem muita coisa ali que ele divagou, dizendo, todos têm que ajudar a seleção brasileira. Eu conto com a ajuda de todos, vamos resgatar a seleção. Era um negócio assim, meio demagógico, né? Mas assim, no geral, eu gostei do discurso dele. Ele abriu o coração, falou das dificuldades pessoais, do câncer que ele venceu, do câncer que a esposa dele venceu, das dificuldades que ele passou para chegar até ali. Gente, o Dorival Júnior teve uma época que ele era contratado só no final de ano para tirar time do rebaixamento, tirava do rebaixamento, o povo não renovava com ele. O Dorival, ele foi pro Flamengo, o Flamengo não se encontrava, aí ele ganhou Libertadores, ganhou Copa do Brasil, mandaram ele embora. O Dorival foi muito injustiçado nos últimos anos no futebol brasileiro. E agora foi para um São Paulo, que ficou aí 2 anos na mão do Rogério Ceni sem se encontrar, e nas mãos dele voltou a ganhar o título depois de 12 anos. Então, o Dorival é um baita de um treinador. Ele tem trabalhos significativos no futebol brasileiro. E ele ressaltou isso tudo. Gostei do que ele falou do Neymar. Não tem nada contra o Neymar. O Neymar, ele até exagerou, na minha opinião, dizendo que hoje ele é um dos 3 jogadores principais do mundo, né? Eu acho que não. Eu acho que no potencial ele até pode ser, mas na realidade hoje ele não é. E ele disse que não tem nada contra, que ele é um jogador importante, mas que a seleção precisa aprender a jogar sem o Neymar. Isso é muito importante o treinador falar, porque o Tite não falava isso, o Diniz não falava isso. Sempre a figura do Neymar era soberana na seleção brasileira, ele estando ou não. Ele estando acima do peso, ele estando meia boca, ele estando machucado. Então, essa declaração, de alguma maneira, liberta os outros jogadores da seleção brasileira a tentarem se encontrar sem o Neymar. Ele falou, é importante o Neymar estar bem e estar focado. Eu gostei muito dessa parte aí, dessa declaração dele sobre o Neymar. Primeiro, quantas vezes pelo Tite e agora pelo Diniz, Neymar convocado acima do peso, Neymar vindo de cirurgia, eu acho que nem o Neymar precisa passar por esse tipo de situação. Ele é um jogador que precisa estar 100%. E o focado, eu acredito que ele é até uma forma dele falar diretamente para o jogador, para que ele foque na seleção brasileira quando chegar. Porque se o Neymar estiver bem e estiver focado, aí não tem para ninguém. É o Neymar e mais 10. Tá certo, pessoal? Bom final de semana a todos. Lembrando, segunda-feira, 18 horas, aqui no canal tem o Catadão comigo, com o Leonardo Baran, com o Jairci Carvalho, com o Marcelo Barros, com o Vegeta, com o Sandro Gama, com o Natanael, com o Edu Pirri, toda essa galera aí pra gente falar de futebol aqui pra vocês, um toque mais nacional e a gente nos assuntos do dia nacional e também o esporte
em Goiás. Valeu, pessoal!